Olá, a paz do Senhor Jesus. Estamos dando agora início a mais uma aula da Escola Teológica Shema, desta feita estudando a Eclesiologia, a doutrina da Igreja. Antes, porém, de iniciarmos mais esta aula, que eu tenho certeza que será edificante, eu quero fazer alguns pedidos. Quero pedir a você que, porventura, ainda não é inscrito no canal da Escola Teológica Shema, que aproveite esse momento para se inscrever no nosso canal. E se você tem sido edificado com as nossas aulas, também lhe peço que dê aí o seu joinha, não é? Dê aí o seu like. Se você tem também interesse em fazer alguma pergunta, um comentário, está o espaço disponível para que faça isso, para que nós possamos interagir. E por último, eu te peço que não deixe de compartilhar esse vídeo, quer seja pelos seus grupos de WhatsApp ou mesmo nas suas redes sociais, para que outras pessoas também possam ter acesso a esse conteúdo e ser edificado com as nossas aulas. Então, sem mais delongas, vamos à aula, agora, Eclesiologia. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Chegamos hoje aí à nossa quarta aula do nosso 7º livro, a Eclesiologia. Já trouxe aí também o 8º livro para aqueles que já quiserem antecipar, adquiri-lo antecipadamente para já ir estudando, embora que na próxima semana ainda estaremos estudando o livro 7, ele encerrará na próxima semana, mas para aqueles que já quiserem antecipar, adquirir, o livro 8º, acertando, levando para poder dar uma olhada, eu antecipei dessa vez e já trouxe ele para disponibilizar aos irmãos que desta forma quiserem proceder. Mas, sem delongas, a aula de hoje ainda é Eclesiologia, da próxima semana também. Convido aos irmãos se colocarem sobre os pés para que nós possamos orar e dar início ao conteúdo da aula desta noite, que trata-se, na verdade, da continuação da semana passada, aí no capítulo 5, tratando da espiritualidade da igreja. Aliás, que na verdade não, nós estamos no capítulo 6. Eu voltei aqui, foi demais. Estamos no capítulo 6, falando da organização da igreja. Vamos orar. Querido Deus eterno Pai, rogamos ao Senhor na noite deste dia, mais uma vez, a Tua bênção sobre as nossas vidas. Antes de tudo, claro, Deus, sendo grato por tudo que proporcionaste a cada um de nós até aqui, pelo dia de hoje, pela bênção da vida, pela saúde, os livramentos, e agora termos a oportunidade de finalizarmos mais um dia em Tua presença, estudando a Tua palavra. Peço ao Senhor que derrame sobre nós o Teu entendimento, a Tua sabedoria, dando-nos graça, discernimento, condições de compreender, ó Deus, a revelação da Tua lei. Eu Te glorifico pela vida de cada aluno e Te peço, nos abençoe de uma forma especial, não por merecimento, mas porque somos necessitados e oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Pode tomar seu assento. Bom, irmãos, na semana passada, então, nós demos início aí ao capítulo 6, e na ocasião, tratando sobre este assunto, que é a organização da igreja, nós explicitamos aos irmãos aqui presentes, e claro, a todos que nos acompanham, que a igreja, ela é ao mesmo tempo um organismo e uma organização. Como organismo, eu acho que até, deixa eu colocar a gente apresentou essas duas colunas fazendo esse comparativo. Ela, como uma organização, ela é visível, como um organismo é invisível, como organização é local, como organismo é universal, como organização ela é humana, como organismo ela é divina, como organização ela é temporária, como organismo ela é perpétua,
como organização ela é imperfeita e como organismo ela é perfeita. Então nós fizemos este comparativo na semana passada e dissemos, claro, que o mais importante é fazer parte do organismo, mas todos que fazem parte do organismo, que é o mais importante, deve também fazer parte de uma organização. Por que eu digo que o mais importante é o organismo? Porque existem pessoas que fazem parte da organização, né? É membro de uma igreja local, ela é membro, às vezes até obreiro do corpo ministerial, ela tem a sua credencial, tem sua carteira de membro, ela está inscrita no hall de membros de uma determinada instituição, o seu nome consta na secretaria da igreja, mas o mais importante é fazer parte do corpo de Cristo, o organismo, que é formado por aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, serão arrebatados. Então, óbvio, a gente ainda vai falar um pouco mais sobre isso hoje, faz parte do conteúdo desta noite. É óbvio que nem todos que fazem parte da organização fazem parte do organismo, mas todos que fazem parte do organismo servem a Jesus em uma organização. Ah, mas a organização é imperfeita. Claro que é, formada por homens, ela é humana, ela é temporária. Em que sentido? Vai terminar quando o arrebatamento vier. A igreja, como uma instituição terrena, deixará de de ter a sua razão de existir, ainda que alguns se reunirão na tribulação. Enfim, isso já é assunto para o próximo livro, a escatologia. Mas ela é temporária, ela é local, ela é visível. O mais importante, o imprescindível é a igreja enquanto organismo. Mas em se tratando de organização, falei ainda na semana passada, o ponto principal que precisa ser discutido e entendido, o que tem sido aí o cerne dos grandes debates, gira em torno da liderança. Como que a liderança da igreja ela se estabelece? De que maneira? Porque nós falamos semana passada também, nós sabemos que em última análise, quem manda na igreja é Deus, o dono da igreja é Deus, quem dá a última palavra na igreja é Deus. Isto todos nós sabemos, concordamos, não temos dúvida quanto a isso. A questão é de que forma Deus exerce o seu governo sobre a igreja. Como é delegado sobre os homens a condição de liderança, de fazer-se estabelecer a vontade divina por seu intermédio. E aí, eu até compartilhei o vídeo, né, no nosso grupo, falando de um desabafo de alguém ligado à Igreja Católica Apostólica Romana, dizendo que lá tem o Papa e dizendo que a igreja está fundada sobre o Papa, firmada sobre ele é a rocha, e o tal padre ainda fez, né, em tom de desabafo: se você está descontente de fazer parte de uma igreja cuja rocha é Francisco, ele mandou o pessoal ir para onde? Vá para a Assembleia de Deus. E tem vindo muita gente de lá, não só para a Assembleia de Deus, para as outras igrejas evangélicas, para outras igrejas reformadas, não é, que romperam lá na Reforma Protestante, romperam com o catolicismo e desde então tem sido chamado de igrejas filhas da Reforma, então cristãos reformados, e porque não acreditam em uma liderança humana que arroga para si o status de divino. Nós respeitamos as lideranças humanas, os nossos líderes, pastores, presbíteros, a igreja lá que tem o seu bispo, o seu reverendo. Não vou entrar agora no mérito aqui. Nós respeitamos as lideranças instituídas, nós não as divinizamos. Nós não as divinizamos. Em que sentido? Nós podemos ter um líder, vamos falar aqui da Assembleia de Deus, um líder que seja digno de todo o nosso respeito, mas uma vez ele estando em pecado, nós não continuaremos debaixo da sua liderança,
porque nós não o temos como divino, nós o reconhecemos como homem. Uma vez estando em pecado, Ele é digno e merecedor da nossa misericórdia, do nosso apoio, da nossa ajuda, das nossas orações, do nosso cuidado, da nossa intercessão, mas não mais poderemos estar debaixo da sua liderança. Certamente Deus levantará alguém para continuar exercendo a sua autoridade sobre a igreja. Então, nós respeitamos lideranças instituídas, mas não as divinizamos. E aí vamos exatamente ao ponto que paramos na semana passada. Na página 37, estávamos tratando aí das formas principais de governo eclesiástico. E eu li esses 2 parágrafos, mas tornarei a lê-lo hoje para contextualizar a nossa aula. Tem-se sugerido que a questão organização eclesiástica, ou seja, o governo da igreja ou constituição da igreja, é, em última análise, questão de autoridade. Onde reside a autoridade da igreja? E quem tem o direito de exercê-la? Embora a maioria dos crentes não hesite em responder que Deus é a derradeira autoridade da igreja, ainda precisam determinar como e através de quem Ele deseja administrar essa autoridade. No decurso da história da cristandade, surgiram várias formas de constituição eclesiástica. Algumas atribuem maior grau de autoridade aos líderes, outras ressaltam que os membros devem exercer maior controle na igreja. Outros ainda buscam uma posição de equilíbrio entre os 2 extremos. Com raras exceções, a maioria dessas estruturas pode ser classificada em uma das seguintes formas: episcopal, presbiteriana ou congregacional. Daí eu falei na semana passada, aqui não se trata da denominação igreja congregacional, denominação igreja presbiteriana, denominação igreja episcopal. Aqui se trata do formato de governo. E eu já expliquei mais ou menos para os irmãos, mas nós vamos nos aprofundar mais a partir de agora. Bom, antes ainda, deixa eu destacar aqui uma polêmica. Alguns pensam que o aspecto organizacional é um mal necessário. Na realidade, é uma condição sine qua non, ou seja, sem a qual não, para existir e sobreviver no contexto onde está inserida. Por outro lado, Jesus não fundou sua igreja para ser um império político-financeiro com poder temporal. Nós estamos agora tratando da liderança instituída. Através de que formato Deus exerce o seu governo sobre a igreja? De que maneira Deus exerce, vamos dizer assim, a sua hegemonia, a sua soberania sobre a igreja? Ele institui líderes, mas nós devemos ter o cuidado para que estes líderes, principalmente os líderes, não roubem para si o status também de soberanos. É o perigo da divinização da liderança. Alguns, se valendo do status de líderes de grandes igrejas, transformam-nas em verdadeiros impérios para o seu próprio crescimento financeiro, econômico, político. Quantos não são aqueles que começaram com uma igrejinha, a igrejinha cresceu, virou um campo, o campo cresceu, emancipou, virou um ministério próprio, e aí daqui a pouco resolveu se aventurar na área política, se valendo da membresia para poder colocá-lo nos cargos legislativos, executivos, quer seja no município, no estado ou mesmo na esfera nacional, e a igreja ficou lá de lado, e ele indo atrás das suas ambições. Começou dizendo que era para lutar pelo povo, defender o povo, ajudar o povo,
e agora está lá, às vezes fazendo vergonha, metido em escândalo, em corrupção, e a igreja ficou para trás, está lá abandonada, não tem nem a assistência social que ele prometeu, não tem nem a assistência política que ele prometeu, assistência espiritual então nem se fala, ficou lá no passado. Então, infelizmente, muitos transformam a igreja em mais um degrau na escada dos seus projetos pessoais. Projetos, alguns destes têm projetos megalomaníacos, projetos assim que nenhum empresário tem, mas ele, como líder, ele vê a possibilidade de manipular as pessoas e atingir estágios de riqueza aí estratosférico. Então eu vou apresentar aqui, e a gente está em época aí de fake news para cá, fake news para lá, tem que provar, então a gente tem que dar a fonte do que eu vou dizer, eu tenho que apresentar a fonte. Se houver algum equívoco, o equívoco é por parte da fonte. A fonte é a revista Forbes. Alguém já ouviu falar nessa revista, Forbes? É uma revista que se especializou mundialmente. A especialidade desta revista no âmbito mundial é fazer as hierarquias de riquezas. É ela que sempre está listando lá os homens mais ricos do mundo. Quem são os 5 homens mais ricos do mundo? E também ela costuma fazer estas listas por segmentos específicos. Ela faz a lista da riqueza generalizada e ali fica oscilando entre o dono lá da Tesla, o Elon Musk, e de vez em quando aquele lá, o dono da Amazon, esqueci o nome dele agora, antes era o da Apple, de vez em quando vinha o dono do Facebook, e ficava ali na lista dos mais ricos, aí um tem 5 bilhões mais para lá, outro 5 bilhões a mais para cá, de dólar, e vai aquilo lá. Mas eles começaram a fazer também oscilando, segmentando por estratos da sociedade, quem são os políticos mais ricos, quem são os donos de petrolífera mais ricos, quem são os homens que trabalham no varejo, vendendo no segmento do varejo mais rico. E também eles fizeram as listas dos líderes religiosos mais ricos, e eles fazem essa separação também por países, e trazem lá, com base nos dados que eles alcançam, a estimativa da riqueza destes líderes. E aí uma das últimas que apareceu, que nós vamos apresentar, é a seguinte, vamos lá. Não estava nos planos de Jesus que os líderes cristãos se transformassem em chefe político, magnata gospel, missionário milionário, como alguns pastores nossos conhecidos, que até figuram nas listas aí dos 10 mais da Forbes. Então, a Forbes, esta revista, ela trouxe essa lista, de vez em quando ela atualiza, pode ter um erro para lá, um erro para cá, teve pastor que ameaçou, processar a revista, não sei se o fez, mas os dados são dela. E ali, colocou em primeiro lugar, Edir Macedo, fortuna, 950 milhões de dólares, US cifrão, aí você multiplica então por 5,6, arredondando para baixo, o dólar está mais do que 5,6, então 5,6, isso daí dá quase aproximadamente 5 bilhões, portanto, de reais. Aí depois vem Valdemiro Santiago, 220 milhões de dólares, estudar, portanto, aí próximo de 1 bilhão de reais. Estou sendo perseguido, né? Pois é. Silas Malafaia, 150 milhões de dólares, segundo a Forbes. Este é o patrimônio. R.R. Soares, 125 milhões de dólares. Estevão e Sônia Hernandes, os líderes lá da Renascer Praise, né, que já foi inclusive envolvido em escândalo de evasão de divisas, foi preso pela Polícia Federal, entrando ilegalmente com dólares não declarados nos Estados Unidos, 65 milhões de dólares. E são os nossos líderes. Olha aí, a membresia da igreja, como é que vai? E a liderança? Está aí.
Este é um dos motivos porque muitos criticam a organização, porque às vezes ela é mal utilizada para enriquecimento de alguns poucos, assim como qualquer outra organização. Mas nós não podemos pegar estes exemplos, alistados, repito uma vez mais, pela famosa revista dos ricos, a Forbes. Nós não podemos pegar estes exemplos e por isso sair criticando, generalizando, dizer que todas as lideranças, todos os pastores, pastores presidentes, etc, etc, são gananciosos, são homens que se valem da estrutura da igreja em benefício próprio. Infelizmente nós conhecemos muitos que transformam a igreja em impérios pessoais, impérios familiares. Não estão preocupados com a espiritualidade propriamente dita, mas estão preocupados com o seu conforto pessoal e de sua família. O resto, infelizmente, existe. Mas nós não devemos olhar para os maus exemplos e simplesmente desacreditarmos da igreja enquanto organização. Porém, ainda que haja críticas à organização igreja, não se esqueça, o organismo é perfeito, o organismo é eterno, o organismo é divino. A organização, por ser formada por homens, infelizmente, tem essas falhas. Então, terminando aqui essa nossa reflexão, definitivamente, não é desta forma que Jesus deseja que a igreja dele se destaque. Você acha que Jesus se alegra em saber que a sua igreja está se destacando pela sua riqueza terrena? Definitivamente não é dessa forma, mas sim como organismo. Lá no céu não haverá organizações, denominações, templos, nem eleição de diretoria, que muitas vezes faz vergonha até na política secular. Às vezes, para se eleger líder de igreja, pastor presidente, presidente de convenção, a política que acontece nos bastidores faz políticos profissionais ficar assim, ó. Essa aí eu nunca vi, isso aí é nova, tem que aprender com esses homens, eles estão dando até nó em pingo d'água. Infelizmente, às vezes acontece, dentro de muitas igrejas, infelizmente, as baixarias que a gente ouve falar nas eleições seculares, às vezes acontecem até piores nas eleições de diretorias de igrejas, de convenções gerais, etc, etc, etc. Isso é fato. Vai às raias da justiça, eliminar e proíbe, impede e toma posse, e a polícia entra, retira e vem com mandato de segurança, recoloca na vaga e vai em instância superior, tira de lá e vai... Isso acontece, infelizmente. Não estou aqui para ficar escondendo as mazelas da organização. Ela é falha, ela é cheia de rugas, cheia de máculas. Mas Jesus, o cabeça do organismo, corpo dele, que é a igreja, da qual nós fazemos parte, você não pode jamais desacreditar do organismo, igreja. Você depende de uma organização, mas você não pode jamais abrir mão de ser membro de um organismo. Não esqueça disso. Jesus fica tão triste quanto você quando essas coisas acontecem. Jesus fica tão ofendido quanto você. Eu digo até mais do que qualquer um de nós quando essas coisas acontecem. Mas o que nos conforta é saber, lá no céu não haverá organização, denominação, eleição de diretoria. Lá no céu haverá somente uma família na festa das bodas do Cordeiro. E o que me interessa saber é quem vai estar lá. Você que está em casa aí assistindo, levantou a mão também? Estou vendo daqui, hein? O que mais importa é isso aí, fazer parte da organização. Vamos então falar da forma de governo? Você vai ver falha em um, falha em outro, então já descortinei. As falhas existem. É o tal do mal necessário. É o mal necessário. Sigamos olhando para Jesus, mas nós precisamos estar debaixo de certa organização, liderança humana, terrena, falível. Vamos entender então essas principais: episcopal, presbiteriana e congregacional. Aliás, eu
Deixa parado aqui, vamos pelo nosso material. No finalzinho da página 37. Começando pela episcopal. Repetindo, não estou me referindo agora à denominação, mas sim forma de governo. A primeira delas é a forma episcopal de governo eclesiástico. É normalmente considerada a mais antiga. O próprio título é derivado da palavra grega episkopos, que significa supervisor. A tradução mais frequente desse termo é bispo ou superintendente. Os que apoiam esta forma de constituição eclesiástica acreditam que Cristo, como cabeça da igreja, tenha confiado o controle de sua igreja na terra a uma ordem de oficiais chamados bispos, que seriam sucessores dos apóstolos. Acreditam ainda que Cristo constituiu os bispos para serem uma ordem separada, independente e auto-perpetuante. Significa que exercem o controle definitivo nas questões de governo eclesiástico e que selecionam seus próprios sucessores. No catolicismo romano, há muitos bispos, mas são considerados sujeitos à autoridade do Papa, que no seu papel de vigário de Cristo, o que é isso? O substituto de Cristo. O vigário de Cristo é o substituto legal de Cristo. Então o Papa tem essa função, ele governa como bispo supremo ou monárquico da Igreja Romana. Outras igrejas que seguem o sistema episcopal de governo adotam uma abordagem menos exclusivista e possuem vários, às vezes numerosos, líderes que exercem como bispo ou bispos igual autoridade e supervisão na igreja. Tais grupos incluem a Igreja Anglicana, a Igreja Metodista Unida, vários grupos pentecostais, inclusive a Igreja de Deus e a Igreja da Santidade Pentecostal, também segue esse modelo. Os pormenores específicos do governo eclesiástico muitas vezes diferem entre os vários grupos, mas têm em comum a forma que identifica o sistema episcopal. Então, qual é a principal característica da forma de governo chamada episcopal? É a centralização do poder em um homem ou em pouquíssimos homens. São estes pouquíssimos homens ou este único homem responsável pelas principais tomadas de decisão acerca da igreja. Citamos o exemplo aqui da Igreja Católica, porque ela evoca para si o direito de ser a representante, e o Papa principalmente, o representante legal e legítimo de Cristo na terra. Segundo eles, como já compartilhei com os irmãos, quando Jesus fundou a igreja, ele disse a Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra, segundo a interpretação dele, referindo-se a Pedro, a igreja seria edificada. Então, segundo eles, a igreja foi edificada sobre o apóstolo Pedro. Este passou a liderança da igreja para o apóstolo Paulo, e assim sucessivamente a igreja vem sendo passada para líderes que recebem hoje o título de Papa, que é um nome que significa pai, o grande pai. Então Pedro teria sido o grande Papa, o primeiro Papa, Paulo o segundo, e assim vai passando até termos o Francisco, que é temos assim no sentido de a Igreja Católica tem o Papa Francisco. Então eles acreditam que eles fazem parte de uma classe exclusiva, que receberam direto de Jesus o direito de liderarem a igreja quase que de forma exclusiva. Os irmãos sabem que o Papa, ele é o único líder religioso do mundo que tem também
o título de líder político ou de líder chefe de Estado, o Papa é um líder religioso que tem também o título de chefe de Estado. Por quê? Porque lá em Roma, que é uma cidade, capital do país, da Itália, e aí você tem a cidade de Roma, dentro da cidade de Roma, há uma grande praça, que é a Praça do Vaticano. É uma grande praça, não mais do que isso, uma grande, muito grande. E essa grande praça chamada Vaticano é um país dentro da cidade de Roma, que está dentro do país da Itália. E o chefe desse país, que é o menor país do mundo, porque é uma grande praça, mas é um país, o chefe de Estado, o chefe dessa nação chamada Vaticano, é o Papa. Se você procurar nos livros de geografia, lá no final tem os países, as bandeiras do país e tal, o tamanho da população, etc, etc. Então o Papa é o líder, é o chefe de Estado e também o chefe religioso do país Vaticano, que é uma praça. E ali as pessoas vão até ali, visitam, etc, etc. Mas, como já dito aqui, algumas igrejas evangélicas, algumas igrejas protestantes, reformadas, algumas igrejas também seguem esse sistema de governo, totalmente centralizada nas mãos de um homem ou de poucos homens. Este é o primeiro sistema, o episcopal. Qual é o segundo? Sistema de governo presbiteriano. A gente está indo aqui do mais rígido, aí a gente vai para esse aqui que é o flexível, e esse aqui que é o mais, vamos dizer assim, pulverizado. Vamos falar do presbiteriano então. A forma presbiteriana de constituição eclesiástica deriva seu nome do cargo e função bíblico do grego presbúteros. Presbúteros, palavra grega que significa, traduzida, presbítero ou ancião. Este sistema de governo tem um controle menos centralizado, obviamente, do que o modelo episcopal. Confia na liderança de representação. Cristo é reconhecido como cabeça da igreja, em última análise, e os escolhidos, usualmente por eleição, para ser seus representantes diante da igreja. Lideram nas atividades normais da vida cristã, adoração, doutrina, administração, etc. Assim como na forma episcopal, a aplicação do sistema presbiteriano varia de denominação para denominação. Todavia, o modelo normalmente consiste em pelo menos 4 níveis. Vamos entender aí quais são eles. Isso aqui não é uma regra exclusiva, pode variar de uma denominação para outra, mas basicamente funciona assim. O primeiro nível, vamos falar de baixo para cima. Primeiro nível, de baixo para cima, lá está a igreja local, governada pelo concílio, que consiste em anciãos governantes, ou diáconos, ou anciãos ensinantes, ministros. Aí vamos ao segundo nível, subindo, não é? A autoridade, que é o presbitério, consiste em anciãos governantes e ensinantes de determinado distrito geográfico. Num plano ainda mais alto, temos o sinodo. E finalmente, na posição suprema de autoridade, chegamos à Assembleia Geral, ou Supremo Concílio. Da mesma forma, os níveis são dirigidos por líderes que agem como representantes dos membros por estes eleitos e são responsáveis pela orientação espiritual e pragmática. Embora não haja nenhuma forte autoridade centralizada, como no sistema episcopal, as igrejas que compõem o sistema presbiteriano têm um forte vínculo de comunhão e uma tradição de doutrina e prática comuns. Entre as igrejas que adotam esta forma de constituição eclesiástica estão as presbiterianas reformadas e alguns grupos pentecostais, inclusive em grande medida as Assembleias de Deus, a respeito das quais ainda forneceremos, mais para frente aí mais dados ou mais detalhes. Mas
Como é que é então o sistema presbiteriano? Nós temos então líderes na igreja local, às vezes diáconos, às vezes até presbíteros, que lideram a igreja local no que diz respeito à sua organização local, à sua liturgia, formato do culto, adoração, ministração de ensinamento, pregação. Ok. Este, por sua vez, está subordinado a um nível hierárquico de governo regional, que está, por sua vez, debaixo da autoridade de um governo estadual, que, por sua vez, está debaixo de um governo nacional. Via de regra é assim que funciona. Então, você tem a igreja local, que está ligada a uma igreja regional, que está vinculada a uma organização estadual, que está vinculada a esta organização cuja liderança está mais abrangente em nível nacional. Depois eu vou dar o exemplo desta forma, mais especificamente tratando das Assembleias de Deus. Vamos falar do próximo formato, que é o congregacional. Como o próprio nome já nos mostra, o governo está nas mãos da congregação. A liderança da igreja é estabelecido pela vontade da maioria da congregação. Vamos ver aí. A terceira forma de governo eclesiástico é o sistema congregacional. Conforme sugere o nome, seu enfoque de autoridade recai sobre o corpo local de crentes. Entre os tipos principais de constituição eclesiástica, é o sistema congregacional que mais controle coloca nas mãos dos membros e mais se aproxima da pura democracia. A congregação local é considerada autônoma nas suas tomadas de decisões, sendo que nenhuma pessoa ou organização tem autoridade sobre ela a não ser Cristo, o verdadeiro cabeça da igreja. Não sugerimos com isso que as igrejas congregacionais, não me refiro à denominação, mas o sistema de governo, hajam em total isolamento, ou sejam indiferentes às crenças e costumes das igrejas irmãs. As igrejas congregacionais de mesma convicção teológica desfrutam normalmente de fortes laços de comunhão e, não raro, esforçam-se para cooperarem entre si nos programas de maior escala, como as missões ou a educação. Ao mesmo tempo, apesar do forte senso de união e coesão quanto ao propósito e ministérios globais, a associação dessas igrejas é voluntária e não obrigatória. E sua estrutura tem mais elasticidade que a presbiteriana e, obviamente, mais do que a episcopal. Entre as igrejas que operam segundo o modelo congregacional, estão a maioria das associações batistas, as igrejas congregacionais e muitas igrejas contidas no amplo espectro dos movimentos eclesiásticos independentes. E aí então, em se tratando da igreja congregacional, como eu disse, a liderança da igreja está na congregação. As igrejas independentes, as igrejas que não estão vinculadas a nenhuma outra igreja, a nenhuma denominação, às vezes tem a placa da denominação, colocou lá, mas ela não está ligada a nenhuma liderança, não está subordinada a nenhuma convenção regional, estadual, nacional. Então a congregação ali toma as decisões e fica por isso mesmo, ninguém interfere. Tem o seu lado positivo? Tem, mas também tem os seus lados negativos. Todas elas têm os seus lados positivos e têm os seus lados negativos. Por exemplo, a igreja congregacional, não a igreja congregação, sistema de governo congregacional. Eu vou lhe contar um episódio verídico, tá? Vai parecer absurdo, é absurdo, mas é verídico. E não aconteceu 1000 anos-luz de distância de nós, não. Na região onde está a nossa sede, ali naquela região. Tinha uma igreja, tem, que ela era ligada a uma outra sede.
ela era uma congregação, tinha uma sede, que ela tinha que prestar então alguma obediência, tinha que prestar contas a uma liderança maior, superior. Mas eles começaram a agir ali de forma independente, e o seu líder local, o líder da congregação, era carismático, o povo gostava dele e tal, então não estava muito ligado, vamos dizer assim, hierarquicamente à igreja sede, não estava muito preocupado com isso não. Mas aquele líder local, ele pisou na bola, ele acabou adulterando com uma jovem da igreja, e neste pecado cometido a jovem engravidou. Aí ele reuniu a congregação e explicou para a congregação o seguinte: olha, tendo eu cometido este pecado, eu não poderei mais ficar à frente de vocês como líder, eu vou ter que entregar o cargo, passar por disciplina, óbvio, não é? E o pastor vai ter que enviar um outro líder. Só que a congregação disse: não, nosso líder é o senhor. Não, mas eu cometi esse pecado. Não tem problema, o nosso líder é o senhor continuará sendo o nosso líder. Faz o seguinte, arranca fora a placa da igreja lá, coloca outra placa, o senhor fica sendo o pastor, enquanto a gente faz esse trâmite aí, de trocar, fazer um novo estatuto, um novo registro, o nome da igreja vai ter que ser outro, porque não poderemos mais ficar vinculada a essa igreja cujo pastor quer mandar um outro líder. Enquanto a gente faz esse trâmite, a parte jurídica, a parte do cartório, o senhor vai aí pensando se o senhor quer ficar com a sua esposa ou com essa que o senhor se envolveu. E aí ele decidiu: não, vou ficar com a novinha. A pessoa: tudo bem, só que o senhor continua sendo o nosso líder. Aí mudou a placa da igreja. Irmão, mudou pouca coisa no nome. Ficou o nome, ele mudou uma coisinha de nada lá, uma vírgula, um apóstrofo lá, e mudou uma coisinha de nada. E ele continuou líder da igreja, mudou de esposa, ficou com a outra, e tal, e pronto. A congregação decidiu assim. E aí? O sistema congregacional, a congregação decide. Decidiram ter um líder. E agora, ele vai disciplinar quem? Ele vai corrigir quem? Ele vai... Não. Ficou praticamente acordado ali, né? Um acordo. O senhor cometeu essa falha e nós perdoamos. Agora o senhor está obrigado a perdoar absolutamente tudo que se fizer aqui. Né? É claro, quem vai apontar o dedo para quem? E está lá, irmão. Está lá, viu? Tem, quebra tudo, pau quebra e tá lá. Não vou te dar mais detalhes, porque aí também, quem sabe depois que a gente desligar a filmagem eu te diga, para que se chegar algum convite de lá, você, pelo amor de Deus, não aceite e não vá lá. Mas isso acontece, isso é um problema, às vezes, da congregação não querer estar debaixo também de liderança nenhuma, querer decidir tudo, decide o que é pecado, o que não é, o que pode, o que não pode, o que aceita, o que não aceita, e eles vão tocando o barco do jeito deles. Então tem também os seus problemas. Vamos aí voltar, página 40, lá no último parágrafo. Antes de finalizarmos este capítulo, é oportuno dizer algo a respeito da estrutura organizacional das Assembleias de Deus. Vocês lembram que eu perguntei semana passada qual era a forma de governo das Assembleias de Deus? Episcopal, presbiteriana ou congregacional? Aí eu fiz a enquete, né? Quem acha que é episcopal, quem acha que é presbiteriana, quem acha que é congregacional? E aí ficou aquilo, né? Ninguém levantou a mão para nada. Até que eu respondi aos irmãos qual era, na verdade, a forma de governo das Assembleias de Deus. Os irmãos lembram qual foi a resposta que eu dei na semana passada? Qual é a forma de governo da Assembleia de Deus? Quem lembra? É esse aqui, ó. Os três. Como assim os três? Depende de qual Assembleia de Deus. Depende de qual Assembleia de Deus. Irmãos, a Assembleia de Deus, denominação Assembleia de Deus,
ela cometeu um erro na sua origem, lá nos primórdios. Um erro organizacional. Não estou falando erro agora espiritual, não estou falando erro doutrinário, não estou falando erro na área aqui, estou falando erro organizacional. Qual foi o erro organizacional cometido pela Assembleia de Deus nos seus primórdios? Qual foi o erro? Ninguém patenteou o nome Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus não tem patente. Como assim? Não tem patente. Se uma irmã, aqui, vou falar irmã, isso não é depreciativo, se um membro, se um irmão, para ficar mais absurdo, mas ficar claro, se todos nós que aqui estamos, ao final dessa aula, todos nós, resolvermos ao final dessa aula sair, e cada um ir em busca de uma portinha, um pontozinho, que caiba lá 3 cadeiras dentro, e você quiser abrir lá Assembleia de Deus, Ministério Jesus Vem Eu Vou, Assembleia de Deus Cuspe Santo, Assembleia de Deus a rocha que jorrou água. Se você quiser abrir o nome Assembleia de Deus e dar o sobrenome que quiser vir à sua cabeça, você pode, porque a Assembleia de Deus não tem patente. Agora você não pode fazer isso com a igreja, por exemplo, tem aqui ex-membros dela, Deus é Amor. Você não pode fazer isso com a Maranata, porque tem patente. Se você fizer isso, você vai ter que responder na justiça por uso indevido do nome da instituição. Essa, aquela outra, porque tem patente. A Assembleia de Deus não tem. E aí ficou essa avacalhação. Por isso eu disse, um erro organizacional, na organização, um erro administrativo. Por isso que você vê, quem aqui já viu algum sobrenome absurdo das Assembleias de Deus? Levanta a mão. Assembleia de Deus com algum sobrenome assim que te deu vontade. Você está com vergonha de dizer, irmão? Fruto da aberrante imaginação humana. Assembleia de Deus, ministério. Irmão, eu vi uma, eu não vou poder falar aqui também, porque que a pessoa escreveu um sobrenome tão grande, e aí na hora que ele foi ainda diminuir, porque a gente chama Assembleia de Deus AD, por exemplo, a gente, uma Assembleia de Deus Ministério Alecrim, o sobrenome está vinculado à sede, o local, a sede administrativa, Alecrim, que é o bairro, onde a nossa igreja está sediada. Mas, por exemplo, teve um que colocou lá o nome que, quando ele foi abreviar, irmão, parecia o alfabeto inteiro, ADMQPQRPT. Que isso, irmão? Não, é porque a Assembleia de Deus, Ministério, não sei o que, e pai, tá, eu falei, chega, não tem como decorar esse negócio, não? Que isso, se eu for falar isso aí, ela vai metade do culto, irmão. Se eu for convidado para pregar e eu for falar, irmão, eu me sinto alegre de ter sido convidado pela Assembleia de Deus, Ministério, eu já vou olhar no relógio, irmão, sem mais delongas, que o meu tempo já está acabando. Tem como não? Tem isso também, infelizmente. São os males de não ter tido essa preocupação. Claro, quem é que imaginava lá nos inícios do século passado, idos dos anos 10, 20, que chegaríamos à situação que chegamos hoje? Ninguém imaginaria, mas agora o leite está derramado, não tem como você vir com pano, enxugar o leite e depois torcer e colocar ele todinho de volta, já era. Então é nesse sentido que você vai ter Assembleias de Deus, que tem o líder, que ele manda em tudo. Você vai ter Assembleias de Deus, que a liderança está diluída entre o presbitério, ou seja, os ministros ordenados. E você vai ter a Assembleia de Deus, quem manda nela é a congregação. Quem dá a última palavra é a organização. Então, é por isso que eu disse, a Assembleia de Deus segue os 3 modelos. Vamos ver aí, ó. Antes de finalizarmos este capítulo, é oportuno dizer algo a respeito da estrutura organizacional das Assembleias de Deus. Muitos dos pioneiros desta comunhão reagiram desde o início contra uma forte autoridade central a governá-la.
Isto porque a denominação a qual antes pertencia havia excluído os crentes que receberam o glorioso batismo no Espírito Santo, dirigindo a eles ameaça, entre outras coisas. Alguns dos pioneiros pentecostais não estavam mais dispostos a servir uma religião organizada, conforme eles identificavam. No decurso do tempo, entretanto, muitos dos pioneiros líderes pentecostais perceberam a necessidade de algum tipo de estrutura através da qual a mensagem moderna do Pentecostes pudesse ser promovida. Consequentemente, as Assembleias de Deus foram organizadas como uma comunhão ou movimento. Muitos ainda repudiavam o termo denominação, que enfatizava a liberdade dos membros dirigidos pelo Espírito Santo. À medida que as Assembleias de Deus foram crescendo e amadurecendo no decurso do século XX, reconheceu-se também a necessidade de uma organização ainda melhor para manter-se à altura das exigências cada vez maiores impostas pelo ministério. Há diferenças de opinião no tocante a qual dos três sistemas de governo eclesiástico é aceito pelas Assembleias de Deus. Talvez se possa sugerir que, de alguma forma, foram adotados os três. A estrutura organizacional global das Assembleias de Deus assemelha-se mais estreitamente à Constituição Presbiteriana, tá? A esmagadora maioria está aqui, ó. Mas tem muitas ali, muitas aqui, mas a maioria está aqui. Então, desde a igreja local até os níveis de convenção estadual, convenção geral, e a ênfase maior recai na liderança representativa eleita. Então, como é que funciona a Igreja Assembleia de Deus? A maioria delas, por exemplo, a que nós fazemos parte, dentro desse modelo aqui. Nós temos a congregação. Estamos aqui em uma congregação. E aqui nesta congregação, nós temos um pastor local, que por acaso é este também que vos fala, o pastor local. Este pastor local, junto com esta congregação, está subordinada a uma sede administrativa, uma sede regional, que tem o seu pastor presidente, que é a sede nossa, como já disse lá em Alecrim. Esta, por sua vez, está afiliada a uma convenção de ministros estaduais, do Estado, que por sua vez está ligada a uma convenção nacional, que é a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Então nós temos esses níveis: a local, a congregação, a regional, a sede administrativa da região, a sede estadual, as convenções estaduais, a nacional, as convenções gerais. Então, está aqui dentro desse nível. Aí você tem líderes locais, líderes regionais, líderes estaduais e, finalmente, líder nacional. Por outro lado, o sistema congregacional pode ser facilmente observado aonde? Na igreja local. É por isso que nós temos as reuniões de membros para algumas tomadas de decisão relativo à igreja local. Então, nesse nível, a igreja local tem o seu governo congregacional. Embora muitas igrejas da Assembleia de Deus sejam consideradas dependentes por buscarem na liderança estadual orientação e apoio, muitas têm progredido até a condição soberana, possuem bastante autonomia nas tomadas de decisões, escolhendo seus próprios pastores e etc. Mas conservam os laços de união no tocante à doutrina e prática, com as demais igrejas das convenções estaduais e convenção geral, a nacional. Então, esse aqui é o sistema, os formatos de sistema de governo da maioria das igrejas, e aqui eu fiz um adendo específico sobre a Assembleia de Deus, que expliquei a razão. Talvez você não sabia por que tem a Assembleia de Deus assim, assado, e eu espero que você não tenha ficado animado com o fato de eu dizer que você pode sair daqui ao final e abrir uma também, hein? Não sei se eu fiz bem em ter dito isso. Abriu meus olhos. Pastor acabou de... Era o que eu estava... Olha lá, irmão.
No final, ali na hora do lanche, fala: pastor, o senhor não sabe como Deus te usou na aula de hoje. O senhor vai ser convidado para pregar lá. Não, não vou não, tá? Não vou não, com todo respeito. Podemos seguir? Vamos adiante? Vamos pro próximo capítulo, então, os membros da igreja. O Novo Testamento estabelece as seguintes condições para os membros da igreja. Quais são as condições estabelecidas pela Bíblia para se tornar membro da igreja? Quando eu falo igreja, estou falando Novo Testamento. A igreja, ela é neotestamentária. Fé no Evangelho, confiança sincera e de coração em Cristo como único, suficiente, divino Salvador. Submeter-se ao batismo nas águas como um testemunho público, simbólico desta fé em Cristo, e confessar, e também conservar, mas confessar verbalmente e publicamente a sua fé, e depois conservá-la, mantê-la. Para tornar-se membro tem que confessar, para manter-se membro tem que conservar. Então, para ser membro de uma igreja, a regra bíblica: ter fé em Jesus como único e suficiente Salvador, e confessar publicamente esta fé, e confessar publicamente o compromisso de viver debaixo desta fé, da soberania de Cristo, a sua regra de vida e a sua regra de fé. Ter a Bíblia, portanto, como a sua regra de fé e prática. No princípio, praticamente, todos os membros da igreja eram verdadeiramente o quê? Regenerados. Lá no princípio, irmão, no princípio, todos os membros da igreja eram verdadeiramente regenerados. Mas por que, pastor Márcio, tanta ênfase em dizer que lá no princípio? Eu vou te explicar, porque funcionava assim. Na origem da igreja, você se tornava crente, vou usar o termo crente, cristão, os nomes que a Bíblia vai dar lá no livro de Atos, os do caminho, os inimigos chamavam os da seita, cristãos passaram a ser chamados lá em Antioquia, ali por Atos 12, crentes, o termo é porque criam, é a fé, é a crença na ressurreição de Jesus. Então tem alguns termos. Evangélicos é mais recente, protestantes já vem aí do século XVI, bem mais recente, evangélico bem mais recente ainda. Mas lá no princípio, ser crente, ser cristão, significava você ser participante de um grupo que vivia constantemente debaixo de ameaça, de perseguição e morte. Então ninguém ia brincar de ser crente, ninguém queria brincar de fazer parte de um grupo que, uma vez sendo descoberto, poderia ser degolado, decapitado, poderia ter que contemplar os filhos sendo atrozmente violentados e mortos diante de você, teria que ser morto por enforcamento, por apedrejamento, enfim, de forma atroz. Então, obviamente, ninguém queria fazer parte deste grupo, a não ser que acreditasse de fato e de verdade que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, tinha morrido e ressuscitado e que breve voltaria para buscar os que nele acreditavam e confiavam. Então, ser crente não era fazer parte de um grupo social, ter um lugar para ir fim de semana, cantar uns hinos, bababá, beber, ver pessoa, conversar, ir no banheiro, beber água. Não, irmão, ser crente não era esse negócio, não. Ser crente era fazer parte de um grupo, lá no princípio, que levantou a mão para Jesus e o nome dele já estava escrito na lista dos procurados para ser morto. Então, era regenerado, era pessoa que nasceu de novo. Você tem que convir comigo. Vamos pensar em cristãos, por exemplo, da China, da Coreia do Norte, de países islâmicos. Você acha que eles brincam de ser crente lá? Ah, eu vou lá fazer umas visitas na igreja, eu vou lá bater papo, conversar, ver se arrumo um namorado. Vocês acham que eles são crentes assim? Eles sabem que o simples fato de aceitar Jesus é decretar sua própria sentença de morte.
Claro, se o Senhor Jesus tiver misericórdia, um plano mais extensivo com a vida deles, os guardará. Do contrário, permitirá que eles passem pela morte, mas está assegurada a vida eterna. Então, regeneração era, de fato, a realidade dos membros da igreja nos primórdios. Entrar na igreja não era questão de unir-se a uma organização, mas de tornar-se corpo de Cristo. Assim como o ramo é enxertado na árvore, no transcurso do tempo, entretanto, conforme a igreja aumentou em número e popularidade, a igreja foi se tornando popular. Chegamos à época que é bonito dizer que é da igreja, né? Em alguns casos banalizou-se, todo mundo é da igreja. Eu sou crente, sou evangélico, sou cristão, sou da igreja. De qualquer maneira, de qualquer forma, vivendo a vida exatamente quando vivia antes de passar a fazer parte daquela organização. Não estou generalizando, dizendo que todos também não passaram pela regeneração, mas estou dizendo uma realidade. Hoje é grande o número dos que fazem parte da organização e que nem sempre faz parte do organismo, corpo de Cristo. Estou dizendo que nos primórdios poderíamos dizer que todos os membros da organização eram membros do corpo de Cristo. Hoje não podemos afirmar isso, é claro, é óbvio, irmão. Então, no transcurso do tempo, a igreja aumentou número e popularidade, o batismo nas águas e a frequência aos cultos tomaram o lugar da conversão. Tem gente, irmãos, que simplesmente tomou um banho na piscina, no tanque, no rio, na praia, seja lá onde for, passou pelo batismo, mas para ele o batismo não passou de um mergulho. Irmão, hoje eu vim aqui, parece que disposto a escandalizá-los, né? Ou já estamos no 7º livro, né? No primeiro a gente pisava mais em água. Você já passou o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, está terminando o 7º, 8º, só ficou quem é crente. Vamos dizer, não estou dizendo também quem saiu, não é porque não era crente, mas você está aqui até agora, você é crente. Então, você aguenta ouvir algumas coisas que não vai abalar a sua fé. Mas eu vim disposto a trazer aqui temas que produzem escândalo, né? E aqui vai mais um. Você sabia que eu conheço o caso de uma pessoa que se batizou e no mesmo dia do batismo ele foi disciplinado e não participou da ceia? E sabe por que ele não participou da ceia? Porque ele não foi no culto da ceia, ele foi para um motel com a namorada no dia do batismo, se batizou de tarde e foi para um motel de noite e foi disciplinado sem participar da primeira ceia. Será que aquele batismo foi de fato alguém que nasceu de novo? Não estou dizendo que ninguém possa pecar, mas como assim a pessoa peca? Sim, mas irmão, batizar de tarde para um motel de noite? Nem sempre todos que descem as águas nasceram de novo. Nem todos que descem as águas morreram para o mundo. Veja bem, hoje o batismo em águas e a frequência ao culto tomaram o lugar da conversão. Às vezes a pessoa desceu as águas, vem na igreja frequentemente, está sempre aí, coloca o nome dele aí no rol de membro, pronto, é membro. Mas você pode garantir que ele nasceu de novo, que ele foi regenerado, que a velha natureza dele foi sepultada e ele vive agora uma nova vida para Cristo? Você pode garantir? Mas ele vem à igreja, participa das reuniões, às vezes recebe oportunidades, até canta bem, fala bem, tem uma boa desenvoltura, uma boa oratória, mas conversão, esse é o caso. Vamos continuar aqui então. Estamos refletindo sobre esta triste realidade. No transcurso do tempo, conforme aumentou o número e a popularidade, o batismo em águas e a frequência nos cultos tomaram o lugar da conversão. Resultado foi um influxo na igreja de grande número de pessoas que não eram e não são cristãs de coração, de verdade. E desde então, essa tem sido mais ou menos a condição da cristandade. Assim como nos tempos do Antigo Testamento, havia um Israel dentro de um Israel,
Israelitas de verdade, bem como israelitas nominais. Assim também, no transcurso da história da igreja, vemos o quê? Uma igreja dentro da igreja. Cristãos verdadeiros no meio de cristãos apenas de nome, apenas nominais. Então tem isso hoje. Pessoa que é cristão de nome. O que você é? Sou cristão. Você é o quê? Sou cristão. Você é o quê? Sou evangélico. Você é o quê? Sou crente. Só de nome. Não foram regenerados, não nasceram de novo, não vivem uma nova vida. Tem isso, irmão. Aliás, tem instituições, organizações que são verdadeiro, vamos dizer assim, refúgio de não regenerados, embora a placa tenha o nome de igreja. É óbvio que se vêm, todos vêm não regenerados, venha como está. Aí vem o pecador, vem a prostituta, vem o ladrão, vem o maconheiro, vem o drogado, vem o assassino. Não estou falando de vir, não estou falando de como vem. Quando eu estou usando assim lugares que são refúgios de não regenerados, eu estou dizendo do púlpito à porta. Ninguém ali nasceu de novo. Irmão, eu passo em frente, vindo para cá, eu passo em frente de lugares que está escrito lá, igreja. E é tão chique que não está nem em português, está em inglês. É chique, tá? Só que você fica na dúvida, o que está acontecendo ali? É culto, é boate, é forró, é pagode, é dança, é funk? De fora você percebe, fica roxo, fica azul, fica amarelo, pisca, e aí você ouve grito, está lá escrito, igreja em inglês. E aí? Imagina que você, lá no mundão, saiu do bar, bebeu, tá doido, procurando um ambiente, um lugar, aí você passa na fora, tuque. Você, opa, tem um negócio bom aqui. Aí eles vão falar, não, mas isso é estratégia para isso mesmo, é para atrair. Mas só que o pessoal que está lá parece que continua do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Pregação confrontadora do pecado você não ouve. Ah, pastor, você já foi lá? Pela internet já. Eu também fiquei curioso de saber. Aí eu fui via YouTube. O que acontece nesse lugar? Que mensagem é pregada? Eu escuto os pregadores que tá nesses lugares. De vez em quando eu ouço ali, recebo também trechinho de mensagem. Só sai heresia. Qual é a mensagem desses lugares? Depois de muita dança, muito pulo, muito teatro, muita fumaça, e papapá e ppp, fica 15 minutos ao final, uma palavra de ânimo, uma palavra de incentivo, uma palavra positiva, lê 1, 2, 3 versículos, fecha a Bíblia e começa, irmão, te prepara, é essa semana que Deus vai te surpreender, é essa semana que a vitória vai chegar para você, é essa semana que você vai romper, quem concorda? E é isso aí e tal, e acabou a reunião, é isso aí mesmo. Aí na outra semana vem de novo, e toca a música, e o batidão, e o teatro, e a fumaça, e a dança, e as luzes, a palavra, qual é a palavra? Irmão, não foi a semana passada, mas é essa. Deus tem algo novo, Deus tem algo lindo, Deus tem algo precioso. Você é cheiroso, você é a cheirosa, você é o bonitinho, você é a bonitinha. Prepara um presente, tá vindo, amém, acabou de novo. Não é não? Aí a outra semana, quem é que não quer voltar num lugar desse, irmão? Que coisa gostosa, ó. Que coisa gostosa. Música boa. Gente bonita. A palavra de ânimo. E ainda posso bater no peito e dizer, sou crente. Estou indo para o céu. É o que o mundo quer, é isso aí. É isso aí. Pronto, casou certinho. No início da igreja definitivamente não era assim. Portanto, devemos distinguir entre a igreja invisível, composta dos verdadeiros cristãos de todas as denominações. Estou falando com isso que a nossa é perfeita, essas aberrações tem na Assembleia de Deus também.
Eu não estou aqui também só jogando pedra no telhado dos outros. Eu vou em muito lugar que chama Assembleia de Deus e tem essas bobagens também. Tem pessoa lá que gosta, já tem Assembleia de Deus que tem fumaça, que tem teatro, que tem jogo de luz e que não tem Bíblia, tem também. Não é só ficar jogando também no dos outros, tem também na nossa. Então, temos que distinguir. A igreja invisível, composta de verdadeiros cristãos de todas as denominações, e a igreja visível, composta de todos os que professam, ou seja, que dizem ser cristãos. A primeira, composta daqueles cujos nomes estão escritos no céu, no livro da vida. A segunda, compreendendo aqueles cujos nomes estão registrados no rol de membros das igrejas locais. Jesus fala claramente desta distinção na parábola do joio e do trigo em Mateus 13, asseverando que haverá uma mistura de bons e de maus na igreja até a sua vinda, quando a igreja será purificada e se fará então separação entre o genuíno e o falso. Sou eu que vou fazer isso? Não. Tenho essa pretensão? Não. Acho que fui chamado para isso também? Não. Fui chamado para pregar a verdade, anunciar a verdade. Devo ter esse compromisso, devo ter essa responsabilidade. Agora eu tenho consciência que não sou eu que vou acabar com o joio e separar só o trigo. Eu sei que eu vou ter que conviver e lutar para ser trigo, tá, irmão? Também não quero dizer aqui que eu sou bonzão e nem você é. Tem que continuar lutando para fazer parte do trigo e não me deixar levar por esse movimento tão bonito, por esse movimento tão carismático, tão apelativo do joio, agradável à carne, agradável à natureza humana. Tenho que tomar cuidado para não me deixar enredar por esse novo formato que estão aí estabelecendo, a maioria das vezes importando, trazendo de fora, trazendo o que há de pior e aplicando na nossa nação, achando tudo isso bonito. Não estou aqui radicalizando, não estou aqui querendo me fazer parecer o dono da verdade, não, mas estou apresentando a verdade, e a verdade é esta: tem muito joio, tem muita igreja falsa, tem muito não regenerado, inclusive no altar com o microfone na mão, tem muito mundanismo dentro da igreja. Há um movimento de mundanização das igrejas e muitos líderes têm sucumbido diante da pressão das massas, porque é mais fácil e mais rentável liderar um grupo de pessoas que não querem compromisso com santidade, que não querem compromisso com o novo nascimento, mas estão lá, porque eles querem isso mesmo. E se você fizer vista grossa e deixar do jeito que está, irmão, a gente que anda por aí, a gente vê coisa que nem tudo dá para falar, mas a gente vê coisa, irmão. Não estou falando do mundo não, porque eu não ando por aí pelo mundo, eu ando por aí pelas igrejas. Eu estou te falando o que vai pelas igrejas. A gente vê isso aí. A gente vê isso aí. Eu já fui em igreja que está lá, de todo jeito, lá liberou tudo. Está lá, Assembleia de Deus. Está tudo liberado, tudo tá, pode tudo, não sei o quê. E aí, sentado assim do lado do líder, do pastor daquela igreja, de repente, no meio da programação, foi convidada para cantar uma pessoa que ainda mantinha um padrão das Assembleias de Deus mais antiga, e o pastor falou: olha, é bonito, né, ver uma pessoa assim, ainda mantendo as características da nossa amada igreja Assembleia de Deus. Eu olhei para ele: mas e quem é o pastor aqui? Não estou entendendo não, está falando que é bonito isso daí, mas quem é o pastor dessa aqui? Tem isso, irmão. Ele mais ou menos deixou claro que ele acha que o certo é exatamente o contrário daquilo que ele faz na igreja dele. Então eu pergunto: por que faz assim? Está claro que ele está debaixo de pressão e cede a pressão.
Ele deixou transparecer isso ali. Eu falei, poxa, passa o bastão, irmão. Entrega o cajado para outro. Vá ser membro de uma igreja assim. Ao invés de ser líder de uma igreja que você é o líder e não concorda, você é o líder. Isso tem. As coisas assim que a gente fica sem entender, mas tem. Tem ou não tem, irmão? Vocês não estão concordando comigo não, estão achando que eu estou inventando aqui, né? A pastor só está inventando hoje, hein? Tem? Tem mesmo? Você que está assistindo essa aula, o que você tem a dizer? Coloque aí nos comentários. Eu quero ler. Coloca aí nos comentários. Você que está aqui não quer dizer aqui, depois assiste o vídeo e coloca lá. Pastor, eu queria falar lá, mas coloca aí nos comentários. Não precisa criar perfil anônimo, não. Coloque lá no comentário. Coloca lá, a gente vai interagir. Vamos ao próximo capítulo, que obviamente não conseguiremos falar por completo, dado o tempo. Como a lição deste livro 7 vai encerrar semana que vem, então a gente pode ir aqui até a metade desse capítulo 8, e aí semana que vem a gente encerra o capítulo 8 e o 9, e hoje a gente pode concluir um pouquinho mais cedo, o tempo está chuvoso, alguns precisam ir para longe, então vamos lá, vamos apenas iniciar aí até a metade, pelo menos, ou a introdução deste capítulo 8. Vamos falar agora das ordenanças da igreja. Preste bem atenção que isso daqui sempre será questão de prova. Isso é importante se saber. Ordenanças da igreja, é importante que se saiba. No ensino da Bíblia, encontramos as duas ordenanças dadas por Cristo à igreja. Quantas ordenanças? Duas. Esse assunto é muito importante. Todos são, não é? Mas aqui é ordenança. Estou falando de ordens de Jesus para a igreja. Temos que observar tudo, mas as ordens de Jesus para a igreja, a gente tem que dar uma atenção maior. Então, esse assunto é muito importante, pois faz parte dos primeiros rudimentos da doutrina de Cristo. Primeiro ponto: qual é a significação das ordenanças de Cristo à igreja? O que são ordenanças? Qual é o conceito de ordenança? Está aí o conceito. Entende-se por ordenanças de Cristo as prescrições dadas por Ele à sua igreja, referentes à administração dos dois ritos sagrados, instituídos e ordenados, que são, primeiro, baptisma, palavra grega baptisma, que é batismo nas águas. E a segunda ordenança está aí, kuriakon deipinon, kuriakon deipinon, ceia do Senhor, a ceia, a comunhão. Também alguns costumam chamar aqui de Eucaristia. É muito utilizado pelos católicos, mas a palavra significa a comunhão, a ceia do Senhor. Ambos expressam simbolicamente e de modo visível o sepultamento e ressurreição de Cristo com relação ao batismo e a memória de Cristo na sua morte com relação à ceia do Senhor. Então, observe as duas ordenanças que Cristo deu à igreja, que a igreja deveria seguir adiante e jamais poderia deixar de cumprir essas ordens. Primeira, batizar. Ide por todo mundo, fazei discípulos, pregar o evangelho a toda criatura, ou em Mateus, fazei discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Então isso é uma ordem de Jesus. A igreja tem que sair, pregar o Evangelho, e uma vez a pessoa convertendo, se você a discipula, você tem que fazer discípulo, e ao término deste processo de discipulado, você então batiza esta pessoa. De que forma ocorre o batismo? Qual é então o formato do batismo? Qual é a regra a ser seguida no batismo? O batismo tem que ocorrer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmão, isso é tão sério, isso é tão sério. Tem pessoas, eu já tive que lidar com pessoas que vinham perguntar sobre algumas dúvidas com relação ao seu próprio batismo. E não é com pouco tempo de crente, algumas já anos de crente, mas sempre com aquela coisa assim, por conta do seu batismo. Pastor, eu fui batizado, mas no ato do meu batismo, o batizante lá, que fosse um presbítero, que fosse um evangelista, um pastor, ou diácono autorizado pelo pastor, não tem problema. Se está debaixo da autorização de um ministro, ele faz ali a função do ministro, não tem problema. Mas as pessoas dizem assim, mas no momento do meu batismo, a pessoa não proferiu as palavras que Jesus ordenou, não me batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, me desceu as águas falando língua estranha, chorando e tal, e ficou aquela coisa ali. Não... Tem gente que fica, isso é sério, irmão, fica, será que me foi válido? Será que não foi? E eu fiquei ali. Você imagina, a pessoa que está sendo batizada, ela sabe pela Bíblia como deve ser, e quem está batizando não sabe, não respeita a ordem do batismo. A gente vai falar semana que vem, não vai dar tempo hoje, do que se deve observar no ato do batismo. Tem pessoas aqui que batizam ou irão batizar pessoas, e você precisa saber o que deve ser feito, como deve ser feito, respeitar a ordenança de Jesus, batizar em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, enfim. Outro detalhe que eu chamo aqui a atenção é, o batismo em águas, ele é um símbolo de quê? O que está sendo simbolizado no batismo? Muitas pessoas dizem assim, é o símbolo da morte. Não, o batismo é símbolo do sepultamento. Tem diferença? Claro que tem. Uma coisa é morrer, outra coisa é ser sepultado. Uma coisa é a morte, outra coisa é o sepultamento. O que vem primeiro, a morte ou o sepultamento? Via de regra, tá, irmão? Tem gente que é sepultado sem ter sido morto, mas via de regra, primeiro a morte, depois. E se você sepultar uma pessoa que não morreu? Dá problema, não é? Eu dei o exemplo aqui de sepultar a pessoa que não morreu para o mundo, não morreu para o pecado, foi sepultado sem ter morrido. Abra sua Bíblia aí, na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 6. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 6. Os versículos 3 e 4 eu vou ler. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Não sabeis? Todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, o símbolo do batismo é o sepultamento, para depois, quando você sai das águas, aí o texto diz assim, fomos sepultados com ele, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, é quando você sai das águas,
Assim como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim você saiu das águas, andemos nós também em novidade de vida. Então a pessoa que morreu para o mundo, ela entregou a vida a Cristo, morreu para o mundo, morreu, aí ela vai manifestar de forma pública que ela de fato morreu para esse mundo. A manifestação pública da morte para o mundo é o sepultamento. Ah, morreu, foi sepultada. Então ficou público que a pessoa morreu. Então no sepultamento, é essa demonstração pública de que morreu para o mundo. Depois desse ato público de que morreu para o mundo, no sepultamento, ela então agora vai passar a viver uma nova vida. Viver uma nova vida para Cristo. E temos também a segunda ordenança, que é a ceia do Senhor. Prosseguindo aí, os salvos, a quem são ministrados esses ritos, expressam com a sua aceitação o seu amor a Cristo e a sua fé na palavra do Senhor. Isso é importante. Os salvos, a quem são ministrados esses ritos. Ou seja, quem é que é batizado? É quem já é salvo. Quem é que participa da ceia? É quem já é salvo. Ninguém se batiza para ser salvo. Ninguém ceia para ser salvo. A pessoa se batiza porque já é salvo. Mas como assim se batiza porque já é salvo? Estou querendo dizer que se Jesus voltar antes do batismo, a pessoa sobe ou não sobe? Se ela de fato aceitou a Jesus de coração e nasceu de novo, não deu tempo de batizar, mas ela já é salva? Ela sobe ou não? É a mesma coisa em relação à ceia. Não participou ainda da ceia, mas sobe, porque ela é salva. Então o batismo é para quem já é salvo, a ceia é para quem já é salvo. As ordens de Jesus sobre o batismo e a Santa Ceia foram dadas de modo muito claro. Jesus disse: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A respeito da ceia, ele disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, e bebei dele todos, porque isto é o meu sangue. E ainda, fazei isto em memória de mim. Essas ordenanças não são meramente símbolos vazios, que nada têm a ver com a nossa vida espiritual, como alguns de doutrina acomodada proclamam. Antes, a observância delas é indispensável e obrigatória. Por isso, devem em todos os tempos ser praticadas pelos crentes. Para encerrarmos a aula, eu vou apenas tirar essa dúvida aqui. Estamos falando de ordenanças, não sacramentos. Ordenanças não são sacramentos. Outras igrejas vão chamar batismo e ceia de sacramento. Qual é a diferença de uma ordenança para um sacramento? Vamos explicar agora. O batismo e a Santa Ceia são ordenanças, não sacramentos. Existe uma interpretação que atribui ao batismo e à Santa Ceia um valor quase mágico, sendo por isso chamados de sacramentos. Essa palavra significa, olha o que significa sacramento, olha o significado da palavra sacramento: cada um dos sinais sensíveis, produtores da graça, instituídos por Jesus Cristo como auxiliares indispensáveis para a pessoa conseguir a salvação eterna. Isso aqui reside o perigo de chamarmos batismo e ceia de sacramento. Por quê? O conceito, peguei aqui do dicionário eletrônico Michaelis, um dicionário comum, um dicionário aí de língua portuguesa comum. Se você procurar sacramento, significa sinais produtores de graça, indispensáveis para a pessoa conseguir a salvação. Ou seja, você precisa do batismo, e aqui, aliás, ele diz assim, como auxiliares indispensáveis.
Ou seja, Jesus não é suficiente. Tem que ter Jesus e o batismo. Tem que ter Jesus e a ceia. Você depende desses produtores de graça, auxiliares, para que você alcance a salvação eterna. Aonde está o perigo? Se eu sou uma igreja que eu detenho o monopólio do batismo e da ceia, consequentemente eu detenho o monopólio da sua salvação. Você diz, eu entreguei minha vida a Jesus. Ah, mas não é suficiente. Se eu não ministrar o batismo sobre você, e se eu não te entregar a ceia, só Jesus não te salva. Você depende de mim. E é por isso que algumas igrejas, se valendo da expressão sacramento, elas dizem que você depende dela para ser salvo. Não estou pregando nenhuma espécie de independência às igrejas. Já falei aqui diversas vezes que nós precisamos da organização. Nós somos membros do organismo, mas servimos ao corpo de Cristo numa organização. Mas não podemos admitir que a organização arrogue para si o monopólio da nossa salvação. Dizer que nós dependemos dela para ser salvo. Nós dependemos única e exclusivamente de Jesus. Agora, em obediência a Jesus, nós participamos do batismo e também da ceia. Mas se não der tempo para batismo e ceia, só Jesus é suficiente para a nossa salvação. Agora, se der tempo, você precisa cumprir as ordenanças, batismo e ceia. Se não der tempo, vide o exemplo, não quero ficar restrito a unicamente o exemplo do ladrão da cruz, mas vide o exemplo do ladrão da cruz. Qual foi o dia do batismo dele? Quando ele tomou ceia? Mas Jesus garantiu, hoje mesmo vai estar comigo. Mas eu não batizei, não, Jesus é suficiente. Se o ladrão da cruz fosse ressuscitado, assim como foi Lázaro, assim como foi a filha de Jairo, assim como foi o filho da viúva de Naim, imagine que Jesus resolvesse ressuscitá-lo. Ele teria por obrigação de se batizar e participar da ceia e seguir fiel a Jesus. Não teve tempo, Jesus é suficiente. Então, essa distinção, a expressão sacramento, tem a ver com produtor de graça. E aí, se a pessoa vive uma vida relaxada, mas participa da ceia, então agora alcançou mais graça. Desceu as águas, alcançou mais graça. Não são produtores de graça e nem auxiliares para a salvação. São ordenanças que devem ser cumpridas por todo salvo em Jesus. Concluindo aqui, então, como podemos verificar, a palavra sacramento é definida como sendo algo que transmita a graça de Deus àqueles a quem for ministrado. Convém observar que essa palavra não é encontrada em nenhum ponto da Bíblia, mas é uma expressão criada pelos próprios teólogos. Nem o batismo, nem a Santa Ceia são sacramentos, mas sim ordenanças. O ensino da Bíblia é bem claro, no sentido de que nenhum destes dois atos transmite a graça de Deus a alguém, pois são ministrados exclusivamente aos que já foram salvos pela graça de Deus em Jesus Cristo. Além disso, convém observar que Deus jamais entregou aos homens meios visíveis que pudessem ser utilizados por alguém para transmitir a graça divina a outro homem. A graça de Deus vem somente por Cristo, pela fé no seu sangue. Então, não há na Bíblia a expressão sacramento. Isso é a expressão de alguns que querem aproveitar do termo para manipular, usar como uma espécie de monopólio de manipulação. Então, cuidado. E outro detalhe, a própria expressão Santa Ceia não tem na Bíblia. A expressão Santa Ceia não tem na Bíblia. Ah, pastor, então é errado? Não é errado. Só não tem na Bíblia. Mas como assim? Eu já disse isso para vocês na aula de bibliologia. Quando algo não está na Bíblia, nós dizemos que é extra-bíblico. Extra-bíblico, está fora da Bíblia. Agora, nem tudo que é extra-bíblico é antibíblico. O que é alguma coisa, o que é algo antibíblico? É algo que é contra a Bíblia. Então, expressões
extra-bíblica nem sempre são expressões antibíblicas. Então, Santa Ceia é extra-bíblica, mas não é antibíblica. Por quê? Porque a Bíblia usa a expressão ceia do Senhor. E, obviamente, se a ceia é do Senhor, logo ela é santa. Não tem na Bíblia a expressão Santa Ceia, mas por implicação, se é do Senhor, é santa. Só mesmo aqui a título de curiosidade, a expressão não é bíblica, é extra-bíblica, mas o conceito é bíblico. Uma vez que a ceia é do Senhor, ela é automaticamente santa. Bom, nós vamos encerrar por aqui. Aí na semana que vem eu começo justamente deste tópico, o batismo, uma ordenança de Deus, falo também da ceia, e aí vamos para o último capítulo, que é a igreja e a obra missionária. Deixarei esses 2 capítulos para a próxima semana. Vamos, portanto, encerrar a nossa aula desta noite, agradecendo a todos que vieram, agradecendo a todos que acompanharam ou que acompanharão. Deus abençoe a todos. Muito obrigado por estar estudando conosco, alunos à distância. Continue convidando a outros que possam também participar desta grande sala de aula, independente da localidade, mas que está disseminando a palavra de Deus. Meu forte abraço a todos os alunos espalhados pelo Brasil e exterior. Muito obrigado pela sua presença e cooperação nas nossas aulas. Deus abençoe. Vamos nos colocar sobre os pés e encerrar. Oremos. Querido Deus, eterno Pai, graças te damos por mais esta aula. Chegamos ao fim de mais uma aula preciosa e permitindo o Senhor na próxima semana, ao fim de mais um capítulo desta disciplina que tem sido importantíssima para a nossa vida enquanto igreja. Abençoe a cada um, leve-nos em paz aos nossos lares, abençoe a cada aluno que nos acompanha também à distância, que todos nós possamos ser ricamente edificados pela Tua Palavra, não só hoje, mas sempre que nos propusermos a nos aprofundar no conhecimento da mesma. É o meu pedido, a minha oração, em nome de Jesus. E que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos que amam e aguardam a volta de Jesus, e todos digam amém. Amém.